Olá! Está em debate na Câmara a criação de um Sistema Nacional de Ações Contra-Terroristas. A ideia é prevenir e reprimir também atos que, mesmo não sendo considerados terroristas, atentem contra a vida e prejudiquem serviços públicos essenciais. Críticos veem na proposta uma ameaça aos movimentos sociais. Para debater esse tema, eu recebo nesta edição do Câmara Debate os deputados João Campos, do Republicanos de Goiás, e Nelson Pellegrino, do PT da Bahia. Senhores, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse debate. Deputado João Campos, eu começo com o senhor. O senhor defende a criação desse sistema de contra-terrorismo e por quê? Defendo. Vejam, nós aprovamos a lei de terrorismo em 2016. E, ao que me parece, a lei ficou incompleta. Nenhuma lei é perfeita, mas essa especialmente ficou incompleta, porque, ao meu sentir, ficou faltando criar, de fato, mecanismos que dessem mais segurança na implementação de uma política nacional contra-terrorista. O projeto que está em debate na Câmara, ele cria, por exemplo, a figura da autoridade nacional, que vai executar as ações, coordenar as ações, enfim, é uma falha da lei anterior. Cria outras situações, além da política nacional, eu diria, uma configuração mais clara do órgão de controle dessas atividades, que isso é indispensável. Você não pode ter uma política nacional e órgãos que vão enfrentar a questão do terrorismo sem ter um órgão de controle. E o que me parece, o órgão de controle proposto no projeto está muito bem desenhado, né? Você tem representantes da oposição, representantes do governo no parlamento, quer na Câmara, quer no Senado. Você terá representante da Comissão de Relações Exteriores, da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, das respectivas comissões do Senado. Então, isso dá muita confiança e isenção para a fiscalização, não só das ações das autoridades que terão essa incumbência, mas também o projeto diz que caberá a esse órgão avaliar, analisar a política que será proposta pelo presidente da República nessa área, antes que o presidente a estabeleça. Então, me parece que é um avanço muito significativo. Deputado Nelson Pellegrino, e na sua opinião, o senhor defende a criação do sistema de contra-terrorismo? Olha, primeiro, bom dia, deputado. Um abraço, deputado João Campos, a você também, a todos que estão nos ouvindo. Eu diria que criar um sistema de prevenção e repressão é sempre positivo. Eu acho que a iniciativa nesse sentido ela é boa, a gente tem que dialogar com ela. Nós temos a Lei 13.260, que é a lei que estabeleceu, né, que de uma certa forma, em linhas gerais, caracterizou o que é uma atividade de terrorismo. Ela, digamos assim, tipifica o ato terrorista e ela também tem uma preocupação expressa de excluir os movimentos sociais, né, da abrangência da lei, ou seja, os movimentos sociais não podem ser caracterizados como atos terroristas. Mais adiante, ela tem uma série de definições em relação a medidas, né, de persecução e de punição a quem pratica ato terrorista. Em 2019, aqui esse Congresso também já aprovou uma resolução da ONU, transformou em lei, que são medidas de contenção de patrimônio. Então, tudo vem na linha de procurar dotar o país de uma legislação em sintonia com a legislação internacional de combate ao terrorismo. E essa proposta do Major Vitor Hugo, que é uma reedição de um projeto que ele tinha feito lá quando era assessor do deputado Jair Bolsonaro, ela tenta criar o sistema. Nesse sentido, eu acho que esse elemento é positivo. Mas ela traz muitos problemas. O principal problema, nós já tivemos a oportunidade de debater aqui, inclusive, é que ela vai mais além, né? Quando ela chega aqui no artigo, no parágrafo 2º, diz que essa lei será aplicada também para prevenir e reprimir a execução de atos que, embora não tipificados como crime de terrorismo, certo, possam ser tipificados. Então, aparente ter a intenção de intimidar, coagir. Então, isto aqui abre caminho, na minha opinião, isso aqui vai de encontro à lei, né, antiterrorismo, e abre caminho para a criminalização dos movimentos sociais. É importante fazer dois registros aqui. Primeiro, não há um consenso da comunidade internacional sobre a caracterização do que é terrorismo. Terrorismo é uma coisa que vem sendo estudada ao longo dos anos. Esse, digamos assim, esse jargão, ele começou a partir da Revolução Francesa, onde teve o terror jacobino, a partir daí o terrorismo, como também a questão da guerrilha, que foi o caso da Espanha, a resistência, a ocupação napoleônica, e ao longo dos anos esse conceito ele vem se transformando, ele vem tem um terrorismo de natureza religiosa, o terrorismo de Estado, então tem várias formas de terrorismo, mas não há um consenso
preciso na comunidade internacional na caracterização do terrorismo. A Lei 13.260, ela faz em linhas gerais, ela estabelece o que é que seria, o que é que seria o terrorismo, e mais adiante, ela, como é o consenso maior da comunidade internacional, ela caracteriza o que é ato terrorista. Vai-se muito pela questão do ato terrorista e menos pelo terrorismo. Então, e eu digo mais, a Lei 13.260, ela exclui expressamente os movimentos sociais, né, de como ato terrorista. Então, eu acho que essa lei, uma coisa é você criar o sistema tem que dialogar com a Lei 13.660, com a lei também e as resoluções da ONU e também as resoluções da Comissão Interamericana, mas ela não pode extrapolar. E nesse sentido, eu acho que ela é perigosa, e nesse sentido, nós não vamos aceitar aprovar isso. Veja que, só para concluir o raciocínio, recentemente o deputado Flávio Bolsonaro propôs a volta do AI-5. O que é que foi o AI-5? Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, certo? Ele propôs a volta do AI-5. Significa o que é que foi o AI-5? Ele suspendeu direitos políticos, suspendeu direitos constitucionais e permitiu o fechamento do Congresso Nacional. Aí, recentemente... E a censura à imprensa? Censura total ao país, não só a imprensa, total ao país, censura geral. Aí veja que o presidente Bolsonaro fez um comentário em relação ao comentário dele. Então, eu não iria por esse caminho, eu iria pelo caminho da lei antiterrorista. Ou seja, na verdade, precisa tomar muito cuidado, porque tem uma zona cinzenta, uma zona muito limiforme entre o que é que são atos terroristas e o que é que são atos de protestos sociais. E o caminho de tentar criminalizar os movimentos sociais que de forma justa, legítima, reivindica. Então, essa preocupação tem que ser permanente, principalmente do princípio da reserva legal. Tem coisas aqui na lei que remete para o executivo, regulamentar, isso é inaceitável. E nesse sentido, eu acho que o deputado João Campos falou uma coisa que é positiva, né? A exemplo, e foi até na minha gestão na Comissão de Relações Exteriores, que a gente regulamentou a Comissão Externa de Controle da Atividade de Inteligência, a proposta que bebe nessa mesma comissão, para que o Congresso Nacional possa, de fato, fiscalizar, aprovar todas as políticas em relação a esta área. Então, este elemento aqui do projeto, para mim, é inaceitável, ele não pode prosseguir, porque ele abre caminho para a criminalização dos movimentos sociais. Deputado João Campos, deputado Nelson Pellegrino comenta sobre a questão de ser ainda algo com pouca precisão a definição de terrorismo, inclusive na legislação, né, nos acordos, nos entendimentos internacionais, e vamos dizer assim, a evolução das práticas terroristas, né? Começou lá na Revolução Francesa e hoje a gente tem os lobos solitários, né? E aí eu quero trazer para o que diz o projeto de lei do deputado Vitor Hugo. Ele fala em alguns momentos em prevenir e reprimir ato que seja perigoso ou potencialmente destrutivo. Ele fala também que aparente ter a intenção de intimar ou coagir a população civil ou qualquer outra forma de violência. Isso não é muito amplo? Eu queria que o senhor trouxesse também o seu olhar de delegado de polícia em relação a isso. Eu penso que há muita convergência entre o que penso em relação a esse projeto e o deputado Nelson Pellegrino. De fato, a preocupação aqui é criar um sistema de prevenção, não é? O projeto é perfeito, é excelente? Não, o projeto é bom, mas precisa de aperfeiçoamentos. E graças a Deus que ele está no início da tramitação. Falta passar ainda, me parece, por 3 comissões. Foi aprovado na Comissão de Segurança e está agora na Comissão de Relações Exteriores. Correto. Depois tem a Finanças e Tributação e a CCJ. Não é? Então nós vamos ter a oportunidade de aperfeiçoar. Acho que pela sensibilidade dessa matéria, é aquilo que o deputado Nelson Pellegrino disse, até mesmo o conceito de terrorismo, você não tem ele pronto e acabado no mundo do direito comparado, não é razoável que a gente tenha textos ou tipos abertos, não é? E isso gera insegurança jurídica para todos, quer para quem vai operar o sistema, quer para o cidadão, para a sociedade. O deputado Nelson Pellegrino destacou um dispositivo aí que tem a minha concordância. Esse dispositivo precisa ser aperfeiçoado. Ele, de uma certa forma, embora o projeto não revogue a Lei 13.260, onde explicitamente exclui os movimentos sociais, mas ele conflita com o dispositivo. Eu estou aqui, ó, é o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 13.260. Né? O disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, etc. E isso foi um objeto de muito debate naquela oportunidade e nós avançamos e consagramos isso aqui. Não dá para retroceder, não é? E outros dispostos na lei que as expressões estejam muito vagas,
precisam ser ajustados. A gente precisa fazer um projeto onde exprima um mínimo de segurança jurídica. Um outro ponto que o deputado Nelson Pellegrino disse aqui, e tem a minha concordância, o projeto delega, atribui ao Executivo muitas situações. Eu até penso que determinadas situações, de fato, caibam ao Executivo, mas as atribuições aqui do Executivo nessa parte, onde o Executivo vai agir com uma certa liberdade por decreto, me parece que estão muito amplas. A gente precisa aperfeiçoar também nesse sentido. É por isso que eu digo que há muita convergência entre nós. Nós temos problemas maiores de terrorismo no Brasil? Graças a Deus, não. Mas é por isso que o projeto anda muito mais no sentido de uma política de prevenção do que aguardar as coisas acontecerem para depois querer acudir, não é? Então, nesse sentido, o meu olhar é muito positivo. É muito positivo, acho que, até porque, do ponto de vista, se diz, da segurança pública, o projeto cria, além da figura nacional de coordenação dessa política, cria outras duas figuras que é de execução, não é? Não me lembro agora exatamente o nome do órgão, mas como se fosse um conselho estratégico de ações que será coordenado por um general, não é? E um outro órgão, como se fosse também um conselho estratégico na área de segurança, não de segurança nacional, mas de segurança pública, que será coordenado por um delegado de polícia, que tem no mínimo 15 anos de carreira, etc. Me parece que isso está dentro de um olhar de segurança muito positivo, de exigir experiência na carreira, que é do general. Para ser general tem que ter caminhado todo um caminho de sucesso, de formação daí por diante. De outro lado, o delegado com 15 anos de carreira, necessariamente também já acumula muita experiência para coordenar um órgão dessa natureza. Deputado Nelson Pellegrino, a gente tem falado muito a preocupação em relação aos movimentos sociais, mas existem, eu acho, também outras preocupações. No início desse ano, o Estado do Ceará foi alvo de uma série de destruições, né? Órgãos públicos foram atacados, transporte público, infraestrutura. E, à época, o governador do Ceará, que é do seu partido, inclusive, disse que achava que atos dessa natureza, que atentem contra instalações públicas, devam sim ser classificados como atos terroristas. E se a gente partir por aí, seriam enquadrados também nesse sistema de contra-terrorismo. O senhor receia que essa fluidez, vamos dizer assim, essa falta de precisão da norma abre espaço para esse tipo de interpretação? Olha, eu volto a, digamos assim, sustentar o ponto de vista inicial. Eu acho que não há uma definição precisa sobre essa questão da caracterização do terrorismo. Há um consenso muito grande da comunidade internacional sobre os atos terroristas, por isso que a lei 13.260, ela vai muito mais nessa linha, há um consenso maior da comunidade internacional. Então, eu acho que em matéria penal, em matéria de tipificação penal, nós temos que ser muito rigorosos. E como disse o deputado João Campos, nada que textos em abertos nós devemos adotar. Todo texto em aberto é um perigo. Portanto, eu acho que nós já temos legislação que caracteriza o ato terrorista e, de uma certa forma, define em linhas gerais o que é terrorismo. Acho que a gente não deve inovar, não deve ir adiante, porque esse é o consenso da comunidade internacional. Consenso na ONU, consenso na Comissão Interamericana, na comunidade de países da América Latina, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A questão concreta é que a gente tem que saber o que é realmente uma atividade terrorista, que são atividades que estão na seara penal, na seara criminal, e dar o tratamento devido para cada uma, para que a gente não possa, inclusive, mover um aparelho de Estado para uma ação que não é considerada como terrorista como tal. Eu não penso que o que aconteceu no Ceará, eu digo isso porque fui secretário de Justiça. E como secretário de Justiça, tomei uma decisão em conjunto com o governador Jacques Wagner e o secretário de Segurança Pública, César Nunes, de transferir 14 internos que participavam do crime organizado nos presídios, ordenavam o crime de presídio para presídios federais. E a partir daí houve uma reação, entendeu? Dessa facção, das duas facções criminosas que nós mandamos, e nós tivemos a capacidade de debelar, como aconteceu em São Paulo, no caso do Salvo Geral, como aconteceu em Fortaleza, como aconteceu em outros estados. O Estado dispõe de instrumentos e mecanismos para poder fazer a repressão, mas isso está no plano penal, no plano criminal. São organizações criminosas que têm que ser combatidas como tal. O fenômeno do terrorismo é um fenômeno muito específico. Eu até disse naquela debate que nós tivemos aqui, inclusive com o deputado Vitor Hugo, a minha opinião em relação ao terrorismo é que o terrorismo é o abandono da disputa pelas vias democráticas.
é aquela ideia de que, pela via democrática, seu projeto não vai ser viabilizado e você parte por ações, né, de natureza espetacular, de naturezas extraordinárias, entendeu? Para chamar atenção, para criar comoção, e acaba essas ações vitimando a população civil, como a guerra também vitima a população civil. Mas é um fenômeno que ele, principalmente no século XIX e século XX, essas ações vêm sendo utilizadas por motivos religiosos, por motivos étnicos, entendeu? Até por motivos políticos também, porque tem um terrorismo de Estado, isso é importante a gente entender. Então, eu acho que esse sistema, então, na minha opinião, tudo que tiver extrapolando a definição de ato terrorista ou o que é minimamente consensual na comunidade internacional enquanto a caracterização do fenômeno do terrorismo, tem que ser expurgado dessa legislação. Tudo que permitir uma ampla discricionariedade do Executivo de ir adiante do que está minimamente estabelecido pela comunidade internacional, também eu acho que nós temos que vetar e tirar dessa lei. O que eu acho que nós temos que deixar nessa lei é o arcabouço de um sistema. É como disse o deputado João Campos, ela vem complementar a Lei 13.260, ela vem complementar a legislação de 2019, que tem medidas no sentido de fazer contrição do patrimônio, de expropriação do patrimônio. Ela vem fazer um complemento e vem dar ao Estado o instrumento rápido de você poder montar uma resposta rápida, certo? Para quando estiver acontecendo aquela situação. Veja que ela não exclui, por exemplo, o sistema não exclui a atuação da ABIN. O que é a ABIN? A Agência Brasileira de Inteligência. É essa que tem que fazer realmente o monitoramento permanente, monitoramento não só monitoramento permanente, mas como está municiando o Estado brasileiro de informações necessárias para prevenir e até reprimir antes de que aquela ação terrorista ela aconteça. Como você tem o SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, que é a comunidade de inteligência toda, que envolve a ABIN, envolve a Polícia Federal, envolve diversos órgãos como o COAF, porque nós sabemos que a atividade terrorista ela movimenta dinheiro, ela movimenta pessoal, ela movimenta ações, entendeu? Então, é um monitoramento que não só é interno, mas como também internacional. O que nós temos também que ter uma preocupação, e nós conversávamos sobre isso no debate passado, é que modernamente você tem a concepção de inimigo era uma concepção de país para país. E depois, a partir da Alemanha nazista, o inimigo passou a ser o indivíduo contra o Estado. E isso é muito perigoso. Então, na Alemanha, no primeiro momento, o inimigo era o cigano, depois passou a ser os judeus, depois passou a ser os comunistas e por aí vai. Então, modernamente, quem é o inimigo? O inimigo, no primeiro momento, no caso dos países dos Estados Unidos e da Europa, é o terrorista. No caso da América Latina, é o traficante. Agora também é o terrorista. Embora possam ser inimigos da sociedade, não tenha dúvida. Tem que ser combatidos. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque a partir daí você pode estabelecer o que se chama de lawfare, que é você utilizar o aparelho de Estado, o aparelho judicial, para perseguir inimigos políticos também. Deputado João Campos, queria só, por favor. Concordar no caso do Ceará. Imaginemos que nós não tivéssemos no nosso arcabouço jurídico algo que contemplasse aquela situação do Ceará. Mesmo assim, do meu ponto de vista, também não seria hipótese de tentarmos alterar a lei do terrorismo e enquadrar aquilo como terrorismo. Bom, como nós temos a lei do campo penal, e ela foi suficiente para dar a resposta, eu acho que a discussão ou a sugestão do governador está prejudicada, não é? Aquilo de fato está na seara do campo penal, facção criminosa, que não tem as mesmas motivações do terrorismo, enfim, e que é o remédio já apresentado na legislação brasileira e que foi possível, quer seja pela legislação, quer seja pelas ações que o Executivo implementou na área de segurança, de transferir líder de facção, daí por diante. Então, acho que de fato são coisas bem distintas. Deputado João Campos, recentemente o presidente da República, instado a comentar o que estava acontecendo, os protestos no Chile, ele disse que havia conversado com o ministro da Defesa sobre a possibilidade de, havendo algo parecido no Brasil, preparar-se para usar o artigo 142 da Constituição Federal, que de forma resumida diz: as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, garantindo os poderes constitucionais e, por iniciativa dos poderes constitucionais, desses poderes, a lei e a ordem. Trazendo o que o deputado Nelson Pellegrino falou sobre a questão do inimigo, o senhor acha que essa fala do presidente Bolsonaro, havendo um sistema desse disponível para ser usado, representaria uma ameaça aos movimentos sociais, aos protestos, e o artigo 142 podendo ser usado? Olha, o artigo 142, ele prevê de fato o papel das Forças Armadas.
que se refere a dizer, olha, se acontecer no Brasil, o que está acontecendo no Chile, a gente poderia recorrer a esse dispositivo, eu diria diferente, não é? Eu acho que a questão que acontece no Chile, ela tem muito mais um pano de fundo de natureza política, de sensibilidade do governo, de ter se antecipado, não é, a reivindicações do conjunto da sociedade, de apresentar, portanto, à sociedade ações que respondam ao clamor da sociedade, para não chegar ao ponto que chegou, não é? Onde ficou tão tenso que, ainda que o governo queira responder agora, a sociedade parece que já não tem sensibilidade. Eu prefiro muito mais caminhar nessa direção do que na direção de dizer, olha, se acontecer, a gente vai se valer do artigo 142 da Constituição. Em 2013 nós tivemos algo parecido no Brasil e não precisamos usar o artigo 142 da Constituição. Evidentemente. Eu acho que foi mais uma força de expressão do presidente, porque, primeiro que, do meu ponto de vista, não há indício de que o Brasil possa, em algum instante, nesse momento, caminhar para um ambiente como aquele do Chile. Por mais que a gente tenha um ambiente tenso, mas noutra direção, noutra aspecto do debate político, né? Eu acho que o presidente foi uma força de expressão. Deputado, a gente está caminhando para o final do programa. Você quer comentar esse aspecto? Eu acho que o presidente sempre ele faz manobras diversionistas. É preciso entender o que aconteceu no Chile. O Chile ele implementou de forma radical a agenda neoliberal. No Chile, a água é mercadoria, a luz é mercadoria, a aposentadoria é mercadoria, certo? Tudo é mercadoria. Tudo foi privatizado. Então, o chileno ganha uma aposentadoria que é 40% do salário mínimo. As taxas públicas, no caso das taxas de energia e água e tudo, são altíssimas. Então, o Chile chegou numa encruzilhada. 80% do PIB chileno é controlado pelos 6 grandes grupos que administram a previdência privada chilena. O Chile tem uma economia monotemática, que 50% é cobre. Então, a população não aguenta mais, não tem condições mais de pagar a conta de luz, de água, a aposentadoria não dá para sobreviver. A educação é mercadoria, não tem educação pública no Chile. A saúde é mercadoria. Então, o Chile chegou numa encruzilhada. Óbvio que começou com alguns protestos, pequenos protestos, depois foi aumentando. Há uma insensibilidade da elite chilena em compreender isso, que o presidente Piñera faz parte dessa elite. O irmão dele é dono de um dos fundos de pensão. A elite chilena não compreendeu o dilema social chileno. Veio a repressão e a repressão só trouxe mais mobilização, ao ponto de colocar 1.200.000 pessoas na rua. O Chile tem 18 milhões de habitantes. Então é uma coisa expressiva. O próprio presidente... Quase 10%. E por que está se propondo? Por que está se propondo uma Constituinte? Porque a Constituinte é a forma de rediscutir esse modelo que transformou coisas que são essenciais na vida das pessoas como mercadoria. E as pessoas não estão tendo mínimo para sobreviver. Então a repressão não adianta. E o presidente Piñera chegou a essa conclusão. Quanto mais reprimir, vai aumentar. O problema é que o Chile vive em encruzilhada. E aí, nesse sentido, eu acho que o Brasil, felizmente, tem uma tradição septuagenária de um estado do bem-estar social, que se ampliou muito na era Lula, que inclusive, amortece as contradições, porque aqui nós temos Bolsa Família, nós temos BPC, nós temos aposentadoria pública, nós temos saúde pública, nós temos educação pública, nós temos um sistema social de proteção, uma rede social de proteção, que ainda protege minimamente a população. Qual é o nosso grande dilema no Brasil hoje? É o desemprego. Nós temos 12 milhões e meio de pessoas desempregadas. Mas se o governo não tiver sensibilidade para isso, continuar querendo tirar o que é básico da população e entregar para a iniciativa privada, isso vai trazer no Brasil uma rebelião. E não adianta a repressão, porque o presidente Bolsonaro tem uma natureza autoritária, já fez várias vezes apologia à ditadura aqui, certo? E ao autoritarismo, ele acha que é com o autoritarismo que responde. Essa ilusão se teve no Chile e não levou a nada, pelo contrário, só aumentou a mobilização. Então, ao invés de ficar falando do sintoma, certo? Da febre, tem que cuidar da doença. Então, o presidente Bolsonaro, como não tem solução para a doença, fica falando, né, da febre e isso não vai resolver. Então, acho que esse é um equívoco por parte. Essa questão do Chile foi interessante também, porque o Chile estava servindo de exemplo no mundo, né, de prosperidade, daí por diante, enfim. Aí o tumor veio a furo, né, e a gente verificou que há um conjunto de políticas erradas. E eu disse, o deputado Nelson Rodrigues reafirmou, e a resposta não tem que ser com repressão. Faltou muita sensibilidade aos políticos do Chile. Nós brasileiros temos sensibilidade. Não, deputado, gente, eu preciso terminar o programa. Deputado João Campos, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. O Câmara Debate termina aqui. Nós conversamos sobre a proposta de criação de um sistema de contra-terrorismo. Eu recebi os deputados João Campos, do Republicanos de Goiás, e Nelson Pellegrino, do PT da Bahia. Obrigada por sua audiência pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Você pode rever este e
todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.